Vamos então aqui para o nosso livro Plantão de Respostas. Nós vamos desenvolver a partir de hoje dois temas, né? Preconceito e prova e expiação. Então a gente vai tentar tirar o melhor proveito desses dois temas. A gente lembra então que nesse livro, né, o Plantão de Respostas, muitas perguntas que eram enviadas ao Chico eram perguntas de interesse pessoal, eram perguntas pontuais, não eram perguntas, né, necessariamente relacionadas com a doutrina de um modo geral, né, mas trazia ali a dúvida de alguém. Então a gente vai encontrar aqui no preconceito, em provas e expiações ali, perguntas que são bastante específicas, que fazem bastante sentido dentro daquele contexto, né, e para nós serve como reflexão, como tema aqui para o nosso debate, para o nosso estudo. Nós vimos nos nossos encontros anteriores, né, o tema que falava sobre obsessão, vimos também aqui sobre missões e vimos sobre mediunidade. Então, vários temas aqui que nos deram a oportunidade de trazer aqui o debate para as nossas reflexões, né? Bom dia, Gilda. Então, preconceito é a primeira pergunta sobre esse tema. Foi colocado para nós: como melhorar a convivência com as pessoas que acreditam que o espiritismo é um erro, quando o livre-arbítrio não é respeitado dentro de casa, onde o pai segue um caminho e, por se considerar mais experiente, não aceita a religião escolhida pelos filhos. Então, esse debate dentro de casa, essas discussões em torno de suas crenças, em torno da fé que cada um professa, nós poderíamos dizer que no passado havia grandes preocupações com relação ao espiritismo, porque nós estamos agora há 50 anos de quando esse programa aconteceu, e portanto a mentalidade naquela época, havia ali uma presença muito forte do catolicismo dentro das famílias, as igrejas evangélicas conquistando seu espaço, e o espiritismo fazendo ali, né, a sua apresentação nesse programa, por exemplo, né, se tornando mais conhecido, se tornando mais popularizado. Mas dentro das famílias nós vimos então que havia uma dificuldade muito grande na aceitação dessas ideias novas. Poderíamos dizer que 50 anos passados nós poderíamos encontrar aqui uma situação diferente, mas nós continuamos ainda vendo situações semelhantes, embora passadas essas décadas todas, e nós encontramos principalmente dentro do nosso trabalho de atendimento fraterno, onde pessoas que frequentam centros espíritas, que procuram os espaços espíritas no meio virtual, na internet hoje, e aí nós vemos então esse tipo de queixa. Alguém que deseja seguir a doutrina espírita, deseja conhecer um pouco mais a doutrina espírita, mas acaba encontrando resistências dentro de casa, né? Principalmente quando os jovens, já não tendo mais o interesse em continuar ligados a religiões tradicionais, a instituições tradicionais, buscam então alternativas, e dessas alternativas encontra-se ali a doutrina espírita. Mas aí os pais então de uma determinada religião e os filhos seguindo outro caminho, nós vemos então esse conflito com relação a esse pré-conceito, como é o tema que é trazido para nós. Eu me recordo, há muitos anos, eu tive a oportunidade de fazer um atendimento no nosso trabalho por e-mail de uma jovem de 16 anos. E ela dizia que gostava muito da doutrina espírita, que ela sentia a presença da avó já desencarnada em casa, e ela lia o Evangelho segundo o Espiritismo no banheiro, porque os pais eram evangélicos e não toleravam que ela falasse ou mencionasse qualquer coisa nesse sentido. Ela tinha dificuldade, até mesmo, né, na igreja que ela frequentava, de conversar com o pastor. Ela tinha medo, porque vinha aquela ideia de que na verdade não era a avó que ela estava vendo, mas era ali um espírito demoníaco, né, alguma coisa do gênero. Então ela acabava procurando esse recurso, essa ajuda pela internet. Bom dia, professor. Procurava pela internet. A gente chegou a conversar, trocar algumas mensagens,
E aí então, sempre que ela tinha uma dúvida a respeito de mediunidade, a dúvida a respeito desse preconceito dentro de casa, e aí depois de algumas conversas ela contou que os pais, então, não me lembro se era o pai ou a mãe ou os pais, queimaram o Evangelho segundo o Espiritismo no quintal, para que ela não lesse mais esse livro. E aí então ela mencionava na época que ela tinha vontade de fugir de casa, que ela ia sair ali pela janela do quarto dela e ir embora e tal, né? Então a gente começou, né, a botar ali uns panos quentes ali para dar uma acalmada, e depois eu acabei não tendo mais contato, mas a gente vê bastante isso. Então muitos jovens que procuram a doutrina espírita hoje, inclusive é uma situação atual no nosso próprio trabalho do Espiritismo.net, muitos jovens e adolescentes que se colocam, né, como não espíritas, procuram o nosso trabalho buscando esclarecimento. Alguns deles relatam de que religião eles são e qual a dificuldade que eles estão enfrentando, mas de um modo geral vemos pessoas procurando. Então aqui, conforme a gente encontra, né, nessa pergunta feita ao Chico, nós temos aqui então pessoas que acham que o espiritismo é um erro dentro de suas concepções religiosas, dentro de suas crenças, e o livre-arbítrio não é respeitado, né? E isso realmente é um problema bastante grave, porque nós vemos que quando se fala em religiões, ou mesmo nós podemos sair do elemento religioso e ir, por exemplo, para a política, nós encontramos debates dentro de casa em que irmão deixa de falar com o irmão, em que pais deixam de falar com filhos por causa das escolhas que eles fazem. Então, como melhorar a convivência com essas pessoas que oferecem tanta resistência ao espiritismo? Apresentando, né, esse argumento de que, sendo mais velhos, eles sabem o que é melhor, que os jovens não sabem o que estão escolhendo, que isso é uma situação negativa e eles não aprenderam ainda, não tiveram a capacidade de fazer esse discernimento. Então Chico responde assim: devemos receber o preconceito contra o espiritismo com a maior naturalidade e respeito cristão. É aí que ele cresce e se agiganta. A propósito, a grandeza do uso do livre-arbítrio depende do esforço próprio e do grau de evolução ou adiantamento do espírito. Não adianta lutar contra o pai que não aceita a religião escolhida pelo filho. Nesse caso, ore por ele, pedindo compreensão. Essa, no nosso entender, é a melhor maneira para manter a harmonia da família. Então nós já tivemos também situações entre pais e filhos, entre casais, que uma esposa, por exemplo, dizendo que gosta da doutrina espírita, mas o marido, sendo de outra crença, não admite. E ela pergunta, mas o que eu devo fazer então? Porque eu gosto do espiritismo, mas o espiritismo dentro da minha casa traz muitos problemas. Então a orientação que a gente dá, e o Chico aqui ele corrobora isso, ele traz exatamente isso, né? Vise a harmonia da família, porque você pode vivenciar a sua crença de uma forma íntima e preservando a harmonia da sua família, porque essas diferenças por causa de crenças acabam rompendo compromissos que são bastante graves, que foram planejados com muito detalhe, com muito cuidado, para que aqueles espíritos pudessem seguir suas jornadas. Então, nesse caso, se você tem que escolher, como foi colocado lá no trabalho de missões, deixa eu voltar um pouquinho aqui para nós, aqui na missão que foi colocada no primeiro item, sobre missão. Primeiro não, no segundo. O que é mais nobre, renunciar a uma grande missão por um amor, ou abdicar de um grande amor por uma grande missão? E aí então o Chico vai colocar aqui para nós sobre, né, o nosso discernimento de pensar, né, que qual é o mais importante para nós. Que todos temos uma missão nos mais variados campos. E essa missão faz parte, na verdade, né, da diretriz que nós temos que seguir aqui no nosso mundo. Nós reencarnamos, somos preparados, e aí então essa missão ela deve ser cumprida. Muitas vezes uma missão envolve um amor, quer dizer, você ama e ainda cumpre uma missão, não tem coisa melhor. Mas muitas vezes você fica entre um amor e uma missão. Se você ama, você deixa de cumprir aquilo que foi programado, né, para a sua própria evolução,
e para os ajustes que são necessários. Então, nós vemos aqui que essa orientação foi exatamente nesse sentido. Né? Use o bom senso, né, e veja exatamente qual a importância de renunciar a um compromisso tão importante dentro do lar, dos pais renunciando, né, ou se distanciando dos filhos por causa das suas crenças, ou o pai cumprir a missão como pai. Muitas vezes ele, o pai ou a mãe, podem não compreender, né, pode não compreender esse importante compromisso, né, de preservar a harmonia familiar, permitindo, né, que cada um siga ali o seu próprio caminho, mas nesse caso, tendo esse medo contra o espiritismo, né, pelo espiritismo, acaba exatamente impondo aos filhos a sua própria vontade. A mesma coisa acontece com relação a casais. Então, pessoas que se afastam da doutrina espírita em nome da harmonia de uma relação, pessoas que se separam por causa de pensamentos diferentes, por causa de suas crenças. Então, aqui como é colocado para nós, é muito natural. Então, oremos por aqueles que não compreendem, né, a nossa afinidade com essa filosofia, mas essa, no nosso entender, como diz o Chico, é a melhor maneira de manter a harmonia da família, que esse é o ponto fundamental. Né, nós já tivemos até discussões de noivos que iam se casar, e aí então ele é espírita, ela é evangélica, ela e a família desejam se casar na igreja evangélica, e ele não aceita porque é espírita. Então, assim, não, eu não vou naquela igreja porque a minha crença é diferente. Ou seja, a gente coloca então a nossa crença acima das missões e compromissos que nós temos, compromissos pessoais, compromissos coletivos. Me lembro até de um padre, né, que tinha ali uma afinidade com a doutrina e foi conversar com o Chico. E o Chico colocou exatamente isso, né? Siga na sua religião, porque esse é seu pensamento mais claro, esse seu pensamento mais aberto a respeito do mundo espiritual pode ajudar muita gente na igreja onde você professa a sua crença. Porque ele perguntava, eu devo deixar o sacerdócio porque eu gosto do espiritismo? A resposta foi não, continue no seu sacerdócio, porque lá é que você tem que trabalhar. Então, diante dessas situações em que a gente tem que fazer escolhas, que nós escolhemos pelo bem maior de todos, porque nós não estamos, por acaso, inseridos dentro daquele determinado contexto. Então, esse foi o primeiro ponto que foi apresentado para nós. No próximo item, sobre preconceito também, por que quando falamos que somos espíritas, as pessoas de outras religiões se afastam? Aí é a mesma coisa, né? A gente vai voltar 50 anos no tempo e vai perceber que aquele contexto é muito diferente. Então hoje, com relação aos espíritas, não existe tanto preconceito como havia anteriormente, mas nós encontramos isso muito mais nas religiões de raízes africanas, no caso da Umbanda, do Candomblé, e nós vemos isso no dia a dia, né? Você liga um telejornal e você vê ali um centro de Umbanda que foi atacado, as imagens foram destruídas, pessoas que são agredidas na rua, né? Me lembro de uma jovem que tinha ali por volta dos seus 16, 17 anos, e ela andava pela rua ou ia pegar um ônibus, alguma coisa assim, e ela estava vestida com as roupas características da crença dela, né? Com roupa branca, né? Com todo o paramento que ela utilizava, e então ela foi apedrejada na rua. A pessoa jogou uma pedra e acertou na cabeça dela. Uma jovem de 16 anos. Né? Então a gente vê assim que nesse caso, assim como no passado, e é muito interessante a gente lembrar, porque quando a gente volta no tempo, faz ali uma viagem histórica, a gente vai lembrar que lá na época de Jesus, os cristãos eram perseguidos pelos romanos, né, por aqueles que professavam o politeísmo romano. Mas depois, então, no século V, ali no ano 400 e pouco, né, a partir, né, nós tínhamos um imperador chamado Constantino Cloro I, que no ano de 313 ele assinou um edito, que era um documento que dava liberdade de crença a todos aqueles que estavam ali sob a condução do Império Romano lá no Oriente. Então, ali no século IV, no século V, a Igreja Católica começou a se formar.
Santo Agostinho lá atrás e tudo, né? Formou a igreja. E aí então de perseguidores, de perseguidos que eram os cristãos, a partir do momento em que a igreja se formou, ela passou a perseguir. E ali teve um período, né, na Idade Média, né, chamado ali até mesmo de Idade das Trevas, né, que foi um período muito difícil de perseguições, de inquisição, de mortes, né? Então tudo isso mostra de um lado e do outro. E aí nós lembramos que na década de 1970, os evangélicos, né, que eram chamados pejorativamente de crentes, eram perseguidos, né? Então eles eram caracterizados pelo modo como eles falavam, pelo modo como eles vestiam, pelos cultos, né, que eles realizavam. E aí depois de um tempo, quando começaram a ganhar um espaço, infelizmente, alguns segmentos, né, dessa ramificação cristã acabou se tornando mais radical, né? Então o Chico é perguntado ao Chico aqui então sobre essa questão, né? Por que quando falamos que somos espíritas as pessoas de outras religiões se afastam? E a gente já começa a encontrar numa resposta simples, né? Tudo aquilo que é desconhecido gera medo, gera receio, gera preconceito, né? Então isso nós estamos falando da década de 50. Depois falaremos aqui dos nossos tempos atuais. O Hermes lembrou ali, né, a questão de evolução espiritual. Cada um está em um determinado patamar evolutivo, né? Essa questão que você colocou, Hermes, foi para a resposta anterior, mas também serve para essa, porque mostra exatamente isso, né, a diferença que nós temos de entendimento de cada um, né, Bugelcio? Mas o Chico responde aqui então, né? O preconceito ainda existe em relação ao espiritismo e devemos estar preparados para sermos tolerantes. O importante perante Deus é o convencimento da escolha da nossa religião, não importando qual. Nesse particular, diremos que todos os caminhos levam a Deus, se entendermos que somos felizes e conscientes no respeito ao próximo e na prática da caridade. Então, nos tempos atuais, a partir dessa resposta do Chico, a gente vai ver que a doutrina espírita ocupa um espaço na sociedade muito diferente do que acontecia há 50 anos. Isso porque nós vemos hoje a doutrina espírita com expoentes que são bastante respeitados na própria sociedade, a própria instituição, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, tem ali um grande papel nos debates da sociedade. Nós vamos encontrar a literatura, filmes, novelas, teatro, né, muito presentes na sociedade também. Isso quando nós falamos em doutrina espírita e quando nós falamos em temas abordados pela doutrina espírita. Então, quando nós pegamos uma novela, por exemplo, que traz ali um tema, é muito interessante que a gente percebe, isso foi uma reportagem que apresentou essa informação, que a audiência sobe bastante. São novelas que são assistidas com muito mais atenção, novelas que são acompanhadas, né, com muita curiosidade das pessoas para conhecerem aqueles temas que são abordados pela doutrina. Naturalmente que são temas ali que trazem na sua ficção, né, alguns elementos que não condizem, pelo menos com aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós como parte da realidade do mundo espiritual, mas são temas que chamam a atenção, como vida após a morte, influência espiritual, reencarnação, reencontro de almas, né, em reencarnação seguinte. Então, vários temas são colocados. Então, é bem interessante que hoje a doutrina espírita é vista diferente. Então, as pessoas naturalmente já falam, né, que na encarnação passada eu fiz alguma coisa para merecer isso. Na encarnação futura eu vou responder por aquilo que eu fiz. Então, acaba chamando a atenção. Os filmes também, embora não sejam filmes doutrinários, mostram o mundo espiritual de uma forma fantasiosa, de uma forma até mesmo assustadora, né? Porque a proposta do próprio filme, do gênero terror, por exemplo, mas nós encontramos o romance, encontramos a comédia, encontramos o drama, tudo isso também envolvendo esses mesmos temas. Então, para nós hoje, 50 anos depois do Chico, é muito mais fácil para nós você se declarar espírita sem nenhum problema. Mas naquela época era uma situação bastante grave, uma situação bastante complicada. E o mesmo hoje costuma acontecer também com as próprias religiões de raízes africanas, né? Então, o que é colocado para nós aqui no Chico, né? Nesse particular, diremos que todos os caminhos levam a Deus. Então, para nós, isso é bastante
importante, né, fixarmos essa ideia. E ele coloca, né, se entendermos que somos felizes e conscientes no respeito ao próximo e na prática da caridade. Então, se a sua crença faz com que você tenha esse entendimento de respeito ao próximo e na prática da caridade, você está num bom caminho e certamente esse caminho leva a Deus. Agora a gente vai entender com relação a esse preconceito que se fala sobre a doutrina, nós temos de certa forma também, dentro da própria doutrina, um certo preconceito velado. É muito interessante a gente perceber o ar de superioridade que muitos de nós, dentro da doutrina espírita, acabamos alimentando com relação a outra religião, porque nós conhecemos o mundo espiritual, porque nós falamos com os espíritos, porque nós entendemos que todos nós somos reencarnados. E quando nós encontramos com uma filosofia que tem a sua visão restrita à realidade hoje e baseada nos seus dogmas, a gente dá aquela olhada com desdém, dizendo, por exemplo, né, eu sei coisa que você não sabe, portanto eu sou mais evoluído do que você. Então nós encontramos também isso dentro da doutrina espírita, inclusive em discursos, em estudos, em debates, né, em debates transmitidos, por exemplo, na internet, ou então nós encontramos palestrantes que fazem comentários bastante preconceituosos com relação às outras religiões. Aí é aquela coisa que a gente sempre brinca com vocês, né? Que a gente vai chegar depois no mundo espiritual e vai dizer assim, eu era espírita, portanto eu sabia muito mais coisa do que as outras religiões, que tinham aqueles dogmas fantasiosos, né? Aí de um lado vem o Gandhi, do outro lado vem Madre Teresa, eles dão um tapinha nas costas e falam, é mesmo, meu filho? Você sabia tudo isso mesmo? Né? Ou seja, a gente vai perceber que, na verdade, tecnicamente, esses conhecimentos vêm aos poucos. Mas como é colocado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para conter as más inclinações. É aquele que trabalha pela sua transformação moral. Então as informações para nós, na verdade, são responsabilidades. Lembrando que a quem muito foi dado, muito será cobrado, quando chegarmos no mundo espiritual e nos declararmos espíritas, nós seremos levados por uma salinha especial para começarmos a conversar sobre aquilo que nós sabíamos e aquilo que nós praticávamos. Então, esse entendimento para nós do mundo espiritual, e que cada um tem suas crenças, cada um tem a sua visão, o importante para nós é perguntarmos se aquilo que a pessoa vivencia, em termos de crença, em termos de fé, se aquilo que ela vivencia faz dela uma pessoa feliz, na vivência do amor ao próximo e na vivência da caridade. E aí a gente sempre lembra, né, que foi são palavras muito sábias que merecem serem sempre lembradas, né, quando a gente lembra da conversa, né, do teólogo Leonardo Boff com o Dalai Lama. Qual é a melhor religião? E na sua malícia, né, o Leonardo Boff fez essa pergunta ao Dalai Lama, imaginando que ele fosse dizer que o budismo é a melhor religião. E aí então, percebendo, né, a pergunta capciosa que era feita, o Dalai Lama correspondeu, né, que a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais tolerante. Então de nada adianta nós colocarmos sobre uma mesa todos os livros que nós lemos, né, todas as páginas que já foram lidas, estudadas e decoradas, se na nossa atitude, no nosso dia a dia, o amor ao próximo, inclusive na compreensão das necessidades que ele possui dentro daquelas crenças, assim como nós temos as nossas necessidades. E da mesma forma, na vivência da caridade em todos os seus sentidos, no sentido moral, no sentido material, aí sim a doutrina espírita vai fazer diferença. Agora, fazermos discursos em púlpitos, fazermos discursos em microfones em nome da doutrina espírita, acreditando que isso denota para nós um grau evolutivo, né, uma evolução, isso para nós não passa de uma doce ilusão. Né, porque são os humildes, né, que chegam aos céus de fato, né, e não aqueles que são ainda, né, os pretensiosos. O Hermes colocou, chega a me perguntar se é melhor ser erudito ou prestativo, né? Os dois, né, Hermes? Porque nesse caso do erudito e do prestativo, a gente vai entrar exatamente naquela questão, né, que Kardec colocou aos espíritos no Livro dos Espíritos, sobre a evolução intelectual e a evolução moral. Então, primeiro vem a evolução intelectual, que ela é muito mais fácil. Ela não exige de ninguém, né, a renúncia moral, a renúncia de si mesmo, né? Compreender-se, né, como
como um indivíduo que precisa se reformar interiormente. Basta você ter o conhecimento. Agora, no caso do prestativo, já entra elementos morais que vão principalmente entrar em choque com o egoísmo e entrar em choque com o nosso orgulho. Então, na verdade, o espírito mais elevado é aquele que é erudito e também é prestativo. Nós estamos ainda nessa briga, né? Então, como sempre falam também, né, que os espíritos trazem, que o intelecto e a moralidade são as duas asas de um pássaro. Só que nós somos pássaros ainda capengas, né? Porque as asas a asa do intelecto ela é sempre mais forte do que a asa moral. Então a gente voa meio que pendurado ali, né? Mas quando a gente conseguir equilibrar as duas forças, aí os nossos voos então serão muito mais altos e serão muito mais certeiros, né? Muito mais confiantes também. Né? Conhecer e não praticar chega a ser um inútil diante da humanidade, né? O nada desperdiçado, a gente lembra, né? Porque o conhecimento, embora ele seja apenas conhecimento, ele é aplicado de alguma forma, mesmo que seja para o interesse pessoal daquela pessoa. Ele tem um conhecimento científico, ele tem um conhecimento filosófico, ele tem um conhecimento em qualquer outra área, e aí então ele vai aplicar esse conhecimento no desenvolvimento do seu trabalho, ele vai conquistar os seus títulos, ele vai fazer ali as suas especializações, as suas pós-graduações, e isso, de certa forma, contribui para o desenvolvimento da sociedade. Mesmo que ele não tenha intenção, tanto que os espíritos dizem para nós, conforme aqui mesmo. Ó. Deixa eu ler para vocês aqui, que o Chico colocou com relação às missões. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só um instantinho aqui. Nesse anterior. Só um pouquinho que eu quero pegar o trechinho aqui só para poder ilustrar para vocês. Aqui no primeiro. Tá aqui, ó. Foi na missão 1, na primeira pergunta sobre missão. Espíritos de esfera superior, quando encarnados na Terra, têm consciência da sua missão? A resposta, no Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta se os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete realizar. A resposta vem direta: não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fins atuam. Mais adiante, questiona se eles são incumbidos de uma importante missão dela. Aqueles que são incumbidos de uma importante missão, dela têm conhecimento. Os espíritos lhes respondem que algumas vezes assim o é, quase sempre, porém, ignoram. É o caso, por exemplo, desses eruditos, que são instrumentos cegos, que eles trabalham, mesmo que seja de uma forma egoísta, né, ele trabalha em prol da sociedade, porque o conhecimento dele vai fazer com que a sociedade amplie as suas atividades, aperfeiçoe, né, as suas estruturas em todos os campos, em todas as áreas. Então eu posso falar, né, subir ali naquele púlpito, subir ali naquele palanque, ou pegar aquele microfone e começar a exibir o meu conhecimento, dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sei. O detalhe é, se aquilo que ele sabe é verdadeiro, aquele conhecimento é legítimo, aquilo que ele fala tem embasamento sólido, mesmo que ele esteja se exibindo com aquele conhecimento, todos aqueles que estão aprendendo estão ali de alguma forma se beneficiando. Por isso, esse indivíduo se torna um instrumento cego sem saber. Bastará depois que ele apenas então faça o aperfeiçoamento do seu conhecimento, para que a sociedade depois, então, para que ele depois se transforme numa pessoa mais moralizada e direcione depois esse conhecimento. Basta a gente lembrar que no passado, falando um pouco dessa parte de desenvolvimento espiritual, nós víamos então as antigas religiões que tinham ali os seus representantes, os seus teólogos, os seus estudiosos, que eram homens, né, homens de grande conhecimento, mas ao mesmo tempo homens orgulhosos, homens imperfeitos. E foram exatamente esses homens com esses conhecimentos que fizeram com que hoje nós tivéssemos um aprimoramento do conhecimento do mundo espiritual. Então, ou seja, o conhecimento é necessário,
com o passar do tempo, esse direcionamento vai ser mais efetivo. Por isso, então, quando a gente junta conhecimento com a moralidade, nós encontramos a sabedoria. Porque a sabedoria é exatamente o exercício do conhecimento, né, com aquele sentimento de amor pelo mundo, amor ao próximo, amor por si mesmo. Então, voltando aqui para a questão que nós estávamos analisando, pegando aqui, preconceito 1, preconceito 2 que nós vimos, né? Então, por que quando falamos que somos espíritas, as pessoas de outras religiões se afastam? O preconceito ainda existe em relação ao espiritismo e devemos estar preparados para sermos tolerantes. Ou seja, se eu trago o conhecimento doutrinário, percebendo que todos nós somos espíritos encarnados, cada espírito num grau evolutivo diferente, cada indivíduo com um conhecimento diferente, então nós temos que respeitar. É claro que para o caso dos excessos, nós temos ações jurídicas da nossa sociedade que controlam as nossas relações, que fazem com que aqueles que se excedem respondam por isso. Mas nós, sendo mais tolerantes, né, porque é muito interessante quando a gente fala, por exemplo, de doutrina espírita, que nós temos a história do Chico. Muitas vezes ali nós temos espíritas e não espíritas que atacam o Chico, né, porque o Chico trazia uma ideia muito materializada do mundo espiritual, que às vezes ele falava coisa que Kardec não endossava e tudo mais. E aí então um espírita criticava o Chico, dizendo que nós tínhamos ali os kardecistas e os chiquistas, né, ou os emanuelistas também. Então cada um colocando o seu rótulo. E aí então aqueles que se sentiam ofendidos, tomados ali com seu orgulho ferido, começavam então a debater para defender suas ideias. Não, porque você fala do Chico, porque você não conhece, porque o Chico era isso, o Chico era aquilo. A pergunta é, o que o Chico pensa de tudo isso? Será que ele está preocupado com alguém dizer o que ele é ou o que ele deixa de ser? E aí então nós vamos encontrar exatamente a vivência e a aplicação desse conhecimento da tolerância, do amor ao próximo, de perceber que cada um tem o seu tempo. E todos esses excessos são frutos de paixões desenfreadas, como nós já vimos, inclusive, lá no próprio Livro dos Espíritos. Aquele indivíduo que vive aquela paixão e aquela paixão se torna descontrolada, muitas vezes é como um cavalo não domado que sai aí destrambelhado, atropelando tudo e todos. Então, nós temos que defender Kardec, porque falaram mal da doutrina espírita, eu tenho que defender. A doutrina espírita precisa de defesa? E aí então a gente vai lembrar, né? O próprio Kardec fazia isso. Ele colocava na Revista Espírita, se alguém critica a doutrina espírita, mas critica com o espírito de interesse em conhecer, de debater de uma forma saudável, aí então ele respondia, ele colocava um artigo ou mandava uma carta para aquela pessoa. Agora, quando alguém criticava por criticar, simplesmente o silêncio já era a melhor resposta. Para muitos, quem cala consente. Para outros, o silêncio é a melhor resposta. Então é que nós vamos encontrar exatamente ali. Nós devemos estar preparados para sermos tolerantes. Hermes colocou, né, o que eu queria dizer é que sobre pessoas que procuram mais conhecimento, se dizem espíritas, e não entrando, não procedem de acordo com a doutrina. Né? Claro que o conhecimento é importante para a evolução, né? No entanto, não procedem de acordo com a doutrina. É claro que o conhecimento é importante para a evolução material, principalmente. Não, sim, tranquilo. Né? Só lembrei assim que essa ideia do eruditismo dentro da doutrina espírita, até esses são instrumentos cegos. Embora com o passar do tempo eles vão percebendo, né, conforme eles vão se esclarecendo, porque muitos de nós, me lembro que conversando com o espírito do Dr. Herman lá no Rio de Janeiro, há muitos anos, conversando com ele, ele comentava que muitos espíritas, hoje, eram exatamente aqueles palestrantes, aqueles religiosos intolerantes do passado, que através dos seus discursos levaram muitas pessoas ao sofrimento. E agora, reformados, né, nos seus valores e no seu entendimento, vem exatamente agora levar o mesmo conhecimento, só que agora um conhecimento correto, um conhecimento equilibrado, para levar as pessoas agora para o caminho correto.
Então sempre se tem a oportunidade de recomeçar e cada um tem o seu tempo. O Elcio colocou, né, o comportamento de uma pessoa religiosa nem sempre é análogo ao que ela diz crer, né? Exatamente porque nós ainda temos, né, essa imperfeição. Essa imperfeição nos nossos valores, essa nossa imaturidade espiritual nos leva a isso. Você quer acreditar, mas você quer apenas acreditar, porque o seu intelecto busca respostas. Mas nós ainda não compreendemos que para você encontrar essas respostas, você pode até encontrar nos seus livros, nos discursos, nas suas pesquisas. Mas você desfrutar daquilo que você encontra como resposta é diferente. Porque aí para você desfrutar depende do seu merecimento. E é esse merecimento que vai fazer a diferença. Então nós temos que entender, é algo que nós ainda temos dificuldade de aceitar isso, porque nós queremos antecipar as coisas, nós queremos fazer com que a natureza dê saltos. Nós temos que entender que nós estamos no mundo de provas e expiações. E que nós somos espíritos ainda imaturos passando por um processo de crescimento. Por isso, então, nós vamos encontrar no mundo mais de 90% da população mundial é composta por pessoas espiritualistas, das mais variadas linhas filosóficas. Mas nesse caso, se mais de 90% o mundo está do jeito que está, com todo esse problema que nós encontramos, como é que nós podemos conciliar uma coisa com a outra? Exatamente porque todos nós estamos ainda desenvolvendo a nossa razão, desenvolvendo o nosso intelecto para começarmos a entender. Não se pode simplesmente esperar que o indivíduo ascenda moralmente e espiritualmente sem que o seu intelecto tenha se desenvolvido. Até mesmo se nós encontramos hoje na nossa sociedade pessoas que são muito simples, mas são muito espiritualizadas, elas são simples hoje, mas a jornada que elas vivenciaram para desenvolver o intelecto e alcançar essa espiritualidade foi um caminho muito longo. Então a gente vai pensar, poxa vida, né? Basta a gente lembrar mesmo, né? O próprio Chico, por exemplo, era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, que tinha uma formação acadêmica de ensino fundamental, né, que era o chamado primário, e de repente ele se mostra como um espírito de altíssima envergadura. Mas de onde vem esse conhecimento todo? Certamente é uma bagagem que ele trouxe consigo. Nós encontramos na roça, no interior do Brasil, pessoas que são analfabetas, mas são pessoas extremamente generosas, caridosas. Eles nasceram assim? Eles são diferentes dos outros? Sabemos que não, que eles viveram experiências que fizeram com que eles fossem se desenvolvendo para alcançar esse estágio evolutivo, né, no campo moral, que nessa encarnação foram privados de privilégios que talvez eles tivessem abusado no passado, na sua posição, no seu conhecimento. Então eles vão ficar ali de sol a sol na roça, segurando uma enxada, capinando o chão, mas os seus valores são nobres. Então a sua posição aqui no nosso mundo, nós sabemos disso, não condiz com a sua evolução espiritual. Porque a sua posição hoje é apenas uma etapa no longo caminho que ele percorre. Por isso, então, nós temos que ser tolerantes e entendermos que o nosso mundo hoje é composto de espíritos ainda despertando para a realidade espiritual. Frequentam igrejas, frequentam templos, frequentam mesquitas, terreiros, sinagogas, mosteiros, centros espíritas, frequentam tudo. Porque eles estão ainda entendendo o que é a espiritualidade. Depois que nós entendemos o que é a espiritualidade, virá então o nosso desenvolvimento moral. Essa é a diferença de uma situação para outra. Temos que ter essa tolerância para aqueles que professam determinada religião, determinada crença, e não cumprem com os seus preceitos morais, como aqueles que veem a doutrina espírita de uma forma distorcida e acabam se tornando críticos. Também tem ali, né, estão ali aprendendo a ter essa percepção. O Elcio colocou: o espiritismo é reencarnacionista, sendo a reencarnação possivelmente a única forma de explicar as aparentes injustiças sociais individuais. Talvez não possivelmente, eu acho que talvez é a única forma, né, Elcio? Porque sem isso, você não tem como justificar nada se você não olhar para o passado, né? Ora, se todos reencarnarão em novo corpo tantas vezes quantas forem necessárias
até atingirem certo grau de evolução espiritual, o que garante que não vivenciarão papéis sociais semelhantes aos que hoje são alvo do seu preconceito e que, infelizmente, parte dos indivíduos ainda alimenta no decorrer da história da humanidade, né? Então, a questão a balança da justiça divina, né? Ora você está num prato, no outro você está do outro prato, né? Como lembra Joana de Ângeles, que a gente já chegou a falar sobre isso outras tantas vezes, né? A melhor forma de um espírito despertar consciência diante de um equívoco que ele acaba praticando é quando ele inverte o papel e sofre o efeito daquilo que ele fez sofrer. Porque não basta dizer, né, como ela coloca para nós, você pode até explicar para alguém que o que ele fez foi errado, mas ele só vai entender quando ele sofrer o próprio erro. Porque na teoria ele vai dizer, nossa, realmente, estou errado, mas é muito diferente do que na prática ele sentir isso, porque quando ele compreende na sua visão racional que ele praticou um erro, aí tudo bem, quer dizer, ele teve o esclarecimento. Mas quando ele vivencia aquilo sim, depois começa então a se aprofundar na sua consciência, e aí então ele sabe exatamente o que ele está querendo dizer. Não, pelo contrário, né? A lei de Talião, essa olho por olho, dente por dente, é uma ideia bastante punitiva que existia no passado. Mas a lei de causa e efeito, que é uma lei educativa, é diferente. É a diferença do que é punitivo para aquilo que é educativo. Quando nós vivemos a lei de causa e efeito, nesse processo educativo, fazendo com que o espírito amadureça, despertando realmente a sua consciência, é muito diferente do que você castigar. Porque o castigo, ele revolta. A educação, ela ilumina. Então, esse é o papel da lei de causa e efeito. Então, é nesse sentido dessa tolerância que o Chico responde aqui para nós. Devemos ser tolerantes. Não criticar aquele que critica, porque quando você critica aquele que cometeu a primeira crítica, você se tornou igual. Qual é a diferença de um para outro? A gente só vai ter a discussão ali para poder brigar quem que foi que ofendeu primeiro. Mas independente de quem ofendeu primeiro, aquele que ofende depois, ele é tão agressivo quanto o outro. Portanto, sejamos nós, mais uma vez, a plataforma, né? A estação final do mal. Se alguém comete uma crítica e você percebe ali que é possível debater, é possível justificar, que fala. Do contrário, o silêncio é a melhor resposta. Deixar aquele que fez a crítica crescer com as próprias experiências que a própria vida vai conduzi-lo. Se plantamos abacaxi, não colheremos flores do campo. Não mesmo. Apesar de que abacaxi é muito bom, né? Vamos lá, pessoal. Próximo item. Eu adoro. Prova e expiação. São 3 perguntas bem interessantes sobre esse tema. Vamos a ele. Como aceitar que uma pessoa portadora de lepra ou leucemia tenha essas doenças por merecimento? Então, essa é uma pergunta que todos nós fazemos, né? Como é que você pode imaginar um sofrimento por merecimento? Ontem mesmo, né? Ontem não, nesses últimos dias, nós temos estudado lá no livro Evolução em 2 Mundos o aborto criminoso, onde André Luiz trouxe para nós muitos esclarecimentos sobre a consequência desse ato, né, para as pessoas que praticam e depois, na mesma existência ou numa existência futura, traz ali as sequelas daquilo que praticou. E aí então nós vamos olhar e ver aquilo como merecimento. O caso, por exemplo, que nós vimos também ontem, fechando aquele nosso capítulo, que falava, né, sobre a desencarnação. Mas nesse caso, a desencarnação de crianças, se isso seria uma punição divina. E aí então André Luiz explica para nós ali que os espíritos que ou desorganizaram ou anteciparam o seu retorno ao plano espiritual de uma forma dolorosa, de uma forma desastrosa, infelizmente essa desarmonia, esses desajustes chegarão para o espírito como consequência das ações. Então nós vamos dizer, aquele espírito reencarnou desse jeito, sofreu aquilo tudo, porque ele merecia. Então a gente percebe que a ideia de merecimento é muito mais um merecimento de castigo do que um merecimento de aprendizado.
É como se nós olhássemos para uma penitenciária e disséssemos: todas aquelas pessoas que estão presas estão ali porque mereceram. Você apanhou porque mereceu. Então a gente vê que a palavra merecimento, ela traz para nós ainda uma conotação de punição, de castigo. Mas vamos ver aqui o que o Chico fala sobre isso. Então, como aceitar que uma pessoa portadora de lepra ou leucemia tenha essas doenças por merecimento? No dia a dia, o vocábulo merecimento é utilizado de forma jocosa ou depreciativa. É comum ouvir-se: ela tem o marido que merece. Na visão espírita, o termo merecimento representa uma atenuante de nossas penas ou expiações, ou mesmo de nossos sofrimentos. As doenças mencionadas são provas que nós mesmos escolhemos, ainda no plano espiritual, com o intuito de quitarmos nossos débitos. Então, o merecimento, quando nós estudamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos ali, né, que o bem e o mal sofrer, e exatamente o próprio título, Bem-aventurados os aflitos. E essa ideia do merecimento ela é muito parecida, porque como é que alguém pode ser bem-aventurado? Né? Essa bem-aventurança significa felizes, né? Aquele que é feliz. Né? Então, felizes os que são aflitos. Qual é a lógica dessa expressão? Bem-aventurados os aflitos. Felizes aqueles que sofrem. Você tem que aprender a sofrer. Como isso é lógico para nós, se nós não tivermos esse entendimento que a doutrina espírita nos proporciona? Então, na verdade, o merecimento não é o merecimento da dor. É o merecimento da oportunidade de, através da dor, se depurar e quitar os débitos anteriores. Significa que ele terá a oportunidade de olhar ali a sua história e encontrar ali as suas necessidades de ajustes, e aí então ele tem o merecimento de fazer um planejamento onde ele pode equilibrar-se perante as leis divinas. Então olha só como o raciocínio ele é muito mais complexo, ele é muito mais profundo. O Hermes colocou, né, uma pessoa que estuda, se forma em uma faculdade e recebe diploma, é um merecimento e não um castigo, né? Mas para quando aquele aluno, né, Hermes, que está na escola, que tem que acordar cedo, vai ter que estudar, fazer lição de casa, para ele é um castigo. Na hora do diploma é um merecimento. Então, quer dizer, a gente interpreta, porque nós, claro, né, como boas crianças que somos, né, nós queremos muito mais a festa. Né? A vida para nós deve ser uma festa. Mas, na verdade, né, como lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, Kardec apresenta para nós ali a ideia de que o nosso planeta ele tem aí diversas características. Ele é um planeta escola, ele é um planeta hospital, ele é um planeta prisão, ele é um planeta pátio de obras. Ele é um planeta que tem diversas características. Cada espírito que vem para cá vai enxergá-lo a partir de uma determinada perspectiva. Quando nós chegamos aqui dizendo, mas eu vim aqui para poder passear. Só que nesse passeio você vai ter que trabalhar. Mas eu não vim para trabalhar, eu vim para passear. Eu vim aqui só para estudar, eu vim aqui só para isso, só para aquilo. E aí então a gente percebe que os nossos compromissos, que dizem respeito ao nosso crescimento, eles são muito amplos. São compromissos muito profundos. O Elcio colocou para nós, né, que essa ideia das dificuldades, dos desafios que nós enfrentamos, né, que agindo, né, até como lenitivo no nosso percurso, nós acreditamos que ele é um potencializador da dor. E, na verdade, né, essas doenças, essas experiências, essas limitações, de um modo geral, essas limitações serão para nós oportunidade de acerto. Porque muitas vezes a liberdade que nós temos, essa liberdade é a causa das nossas dificuldades. Como nós já estudamos, né, sobre o livre-arbítrio, lá no Livro dos Espíritos, eu sempre gosto de usar essa comparação, que o livre-arbítrio é como se fosse um leque.
E esse leque vai abrindo cada vez mais conforme o espírito vai apresentando capacidades de assumir as responsabilidades. Para aquele espírito com pouca capacidade, o leque é fechado. Ele tem poucas escolhas, porque as escolhas que ele pode fazer, ele tem condições de responder por elas. Conforme ele vai se desenvolvendo, esse leque vai se abrindo. E nós encontraremos, então, nos espíritos puros, aquele leque absolutamente amplo, porque ele tem possibilidade de fazer qualquer escolha que ele quiser. Porque ele tem responsabilidades, ele sabe lidar com as consequências. Quando houver. Mas para nós que não temos, né, é aquela história, né? Você vai num restaurante e você tem uma série de restrições alimentares. Então você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Porque o seu livre-arbítrio não permite, você não pode, você está proibido. Portanto, você tem ali algumas opções. Quando você adquire esse conhecimento, você vai naquele self-service com todos os pratos à sua disposição, porque você sabe escolher na qualidade do alimento, na quantidade que você vai comer, de que forma que ele vai repercutir no seu organismo em termos de saúde. Angelina colocou ontem, se sentir compaixão daquele deputado em atitude negativa. Está tendo a oportunidade de fazer melhor, está perdendo a oportunidade da reencarnação. É parte do aprendizado de cada um. Né? É um contexto, né, Angelina? Se a gente tivesse a oportunidade de fazer uma discussão a respeito da doutrina espírita, na visão, a doutrina espírita com relação à política, né, nós teríamos entendimento sobre muitas situações. Porque quando nós falamos em política, nós falamos em vida pública. E quando nós falamos em vida pública, nós falamos em escolhas coletivas da sociedade. Então nós vamos perceber que de tempos em tempos, né, escolhendo aqui, vendo aqui desde do início, por exemplo, né, da nossa história republicana, lá no final do século XIX, nós veremos ali que a sociedade foi passando por fases em que a sociedade estava mais revoltada, ora ela estava mais conformada, ora ela tinha ali os seus interesses egoístas e ela escolhia os seus candidatos, ora ela se rebelava contra o sistema, e aí então a gente vai mudando, porque nós somos seres ainda em desenvolvimento. Portanto, a nossa sociedade também está em desenvolvimento e, portanto, as estruturas da sociedade envolvendo a estrutura política também está em desenvolvimento. Então nós vamos encontrar aqueles que são agressivos, vamos encontrar aqueles que são corruptos, vamos encontrar aqueles que são oportunistas, vamos encontrar aqueles que são justos. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, no mundo de provas e expiações, como é o caso do nosso mundo, nós vamos encontrar muito mais imperfeições do que virtudes. Na própria escala dos mundos, né, quando Kardec faz para nós o estudo na questão número 100 do Livro dos Espíritos, ele começa a dizer para nós ali sobre a característica de um mundo de provas e expiações. Os espíritos são muito mais atrasados do que adiantados. Nem equilibrados nós somos ainda. Portanto, essa atitude ela foi ali escandalosa porque ela saiu na mídia. E quantas são as atitudes que ficam ocultas e só com o tempo elas vão se revelando através do escândalo. E aí o escândalo é necessário, mas vai por quem vem o escândalo, mas todos estão envolvidos. Então, falar sobre a questão política, nós poderíamos falar sobre diversos segmentos da nossa sociedade. Falarmos da mídia, como a doutrina espírita entende a nossa mídia atual. Essa nossa mídia é justa ou é uma mídia tendenciosa? A mídia contribui para a tranquilidade da sociedade ou ela provoca muito mais ali os ânimos enfurecidos, traz ali muito mais medo para a sociedade pelo seu papel, em nome da liberdade de expressão? Então o fato de você ter ali a oportunidade, né, como eu já conversei com vocês numa outra oportunidade, que é aquela pessoa que diz assim, é uma questão individual, institucional e coletiva, Hermes. Porque a gente lembra que você tem um indivíduo que se expressa, aquele indivíduo representa uma instituição e aquela instituição presta um serviço para a comunidade. São todas as esferas envolvidas. Não é possível nós desvincularmos o indivíduo que atua na vida pública ou influencia a sociedade de uma forma individual. Ele representa alguém.
né? Então, assim, quando ele lança a opinião dele, e agora a gente tem um medidor, né, muito mais fácil na nossa sociedade, que são as redes sociais. Aquele coraçãozinho, aquele joinha que você clica, quando você coloca ali, né, que você colocou como favorito, que você colocou, que você deu ali o seu apoio e tudo mais, quando alguém aparece numa rede social, diz alguma coisa e você começa a clicar e você vê milhares de cliques apoiando aquela ideia, você tem ali uma opinião coletiva. Aquele indivíduo se torna representante da opinião daquele que aceitou aquela ideia. Mas como eu falava para vocês, só para a gente voltar para o nosso tema, que eu estou desviando já aqui, né? Nós temos aqueles indivíduos que dizem assim: eu sou uma pessoa muito transparente, eu falo aquilo que eu penso. E a gente vai dizer assim, pois é, essa é uma pessoa que é uma pessoa virtuosa, porque ela não é uma pessoa falsa, ela fala aquilo que ela pensa, ela é sincera naquilo que ela diz. Só que, se essa pessoa tem valores que são ainda imperfeitos, ela vai dizer com toda sinceridade aquilo que ela pensa do seu jeito imperfeito. Elcio, o exemplo que eu citei é como se fosse um indivíduo que é transparente, ele é igual a uma tubulação transparente. O que vai passar dentro dessa tubulação? Pode passar água cristalina, como pode passar esgoto. E se passar esgoto, você vai ver tudo que está lá dentro. Então alguém que é transparente não é uma pessoa virtuosa. Virtuosa é aquela que é caridosa. Aí então a gente vai naquelas 3 peneiras de Sócrates, que você vai pensar se a transparência vai dizer para alguém aquilo que é caridoso, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é útil. Fora isso, a sua transparência não tem efeito nenhum. A mesma coisa acontece com a mídia. A mídia, sendo transparente e noticiando tudo o que ela pensa, nem sempre é construtivo. Porque ela vai causar muito mais perturbações, muito mais escândalos do que tranquilidade e algo que seja construtivo para a sociedade. Isso, claro, né, é um assunto que vai demandar para nós muitos debates, muitas discussões, mas é importante a gente pensar nisso. O Hermes colocou torna-se coletiva porque mexeu com o indivíduo, né? Ele concordou de acordo com o seu individualismo, né? Pois é, mas a gente coloca, né, as individualidades vão se somando. A Marion colocou, né, na série House of Cards, mostra como funciona a corrupção política nos bastidores, né? Isso acontece em todos os lugares, né? Claro que em alguns mais que outros, né? E sempre são escolhas, né? A gente não vai conseguir encontrar ainda nenhuma sociedade virtuosa no mundo de provas e expiações. O que a gente vai encontrar são sociedades ali trabalhando pelo desenvolvimento da sua virtude, mas de um modo ou de outro, por um caminho, outro por outro caminho, sempre vai ter as suas dificuldades. Sempre vai apresentar ali as suas limitações, as suas restrições. Né? A Marion lembrou ali da série House of Cards, e eu me lembrei do filme Bastidores da Notícia. Nos Bastidores da Notícia, que fala sobre os bastidores de uma emissora de televisão que apresenta um programa jornalístico. Todas as manipulações, todas as intrigas, né? Ou seja, exatamente retrata essa imaturidade espiritual, essa imaturidade moral que nós ainda temos aqui no nosso mundo. Bom dia, Sandra. Avançando um pouco mais, pessoal, seguindo aqui para o nosso destino. Então, falava exatamente aqui sobre, né, como aceitar que uma pessoa portadora de lepra ou leucemia tenha essas doenças por merecimento. E aí então Chico lembrou do merecimento, de uma forma jocosa ou de uma forma depreciativa, mas coloca para nós que o merecimento representa uma atenuante de nossas penas ou expiações, ou mesmo de nossos sofrimentos. Então, bem-aventurados os aflitos. Próxima questão, né, aqui do prova e expiação. Segundo um dos membros dessa mesa, cada um vem para ser rico ou pobre. Então, como se explica o que Jesus disse? É mais fácil um pobre ir para o céu do que um rico. A gente vê aqui uma pergunta que apresenta pouco conhecimento a respeito da ideia, né?
que alguém disse que vem para ser rico ou pobre, mas como é que a gente pode comparar a ideia da pobreza e da riqueza com essa questão do evangelho, né, que é mais fácil um pobre ir para o céu do que um rico? Vamos ver o que o Chico tem para dizer para nós. Geralmente, quando uma pessoa nasce rica, é porque escolheu esta prova, a sua força de vontade e fé acima de qualquer interesse material. Ou seja, né, ele escolhe então, são as tentações, né, são as provocações, as tentações, os testes de caráter diante da fartura que a vida pode oferecer para ele. Como o espírito, na erraticidade, se sente capaz de cumprir tal compromisso, ou seja, de ser rico para bem empregar a riqueza, e, no entanto, quando encarnado fica fascinado com as facilidades e o poder material que a riqueza proporciona, ele acaba por falhar em seus propósitos. Daí a afirmação de Jesus: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, o que o Chico quis dizer para nós, primeiro aqui, com relação a essa determinação, que você vem rico, ou cada um vem rico para ser rico, ou cada um vem para ser pobre. Aí, claro que nós vamos aprofundar, tendo melhor entendimento, a respeito da nossa programação reencarnatória. E nessa programação reencarnatória nós teremos habilidades, nós teremos oportunidades, nós teremos uma força magnética que vai nos atrair, ou vai atrair para nós experiências, pessoas e oportunidades que farão com que nós demos o desenvolvimento e tenhamos essa facilidade. Mas depois disso, quando nós então estamos encarnados e nós vivemos essas experiências, aí então vem para nós essas fraquezas, ou esses desafios morais. Mas aqui com relação a essa pergunta, é mais fácil um pobre ir para o céu do que um rico, que foi colocado? Nós vamos lembrar, por exemplo, que o indivíduo ele pode ter escolhido como prova de caráter viver ali uma vida de privações. Viver ali a pobreza, viver ali as dificuldades, as lutas tão dolorosas, tão difíceis que ele tem que enfrentar no seu dia a dia para a sua própria sobrevivência. O fato dele viver essa experiência com privações não garante para ele esse céu, conforme mencionado nessa questão. Porque ele pode ser uma pessoa muito pobre, mas ser uma pessoa pobre revoltada, uma pessoa pobre egoísta, uma pessoa pobre violenta cometendo crime, uma pessoa pobre viciosa. Então não é a pobreza ou a riqueza. O que vai fazer diferença, como a gente sempre lembra, não é o que você faz, é como você faz. Você pode viver a experiência da riqueza, mas se você for um rico egoísta, você vai ali cair em situações bastante dolorosas. Mas se você for alguém que tem posses e administra essa riqueza para bem empregá-la em prol da comunidade, da sociedade, porque é mais ou menos uma visão que muitas pessoas têm, né? Toda pessoa que nasce rica é uma pessoa que traz ali, que ela não se espiritualizou. Porque o bom espiritualizado é aquele que é pobre, né? Mas muitas vezes nós vamos encontrar, e um exemplo disso para nós foi a própria história do Frederico Figner, o irmão Jacó, que foi um grande empresário, e mostrava na sua trajetória, no seu trabalho, um empresário que gerava oportunidade de emprego para muita gente. Muitas famílias eram beneficiadas com o trabalho que aquela empresa proporcionava. E para isso você precisa ter alguém competente para poder gerenciar aquele recurso. Não basta você colocar alguém na presidência de uma empresa ou sendo dono de uma empresa se ele não tiver competência. Porque a falta de competência vai fazer com que tudo aquilo que ele construiu vá se destruindo o tempo todo. É como se nós voltássemos no tempo e encontrássemos imperadores, monarcas, que ocupassem aquela posição herdando, já que o trono era hereditário, herdando daqueles que o antecederam, mas ele não tinha talento nenhum. Então ele seria um péssimo governante, embora estivesse ali no meio da riqueza, vivendo ali aquela suntuosidade da vida monárquica, vivendo ali na realeza, com bajulações, com riqueza, com poder. Então nós tivemos homens de grande vulto, como encontrarmos, por exemplo, o próprio São Luís,
que foi Luís IX, se eu não me engano, Luís XI, mas acho que foi Luís IX, que foi considerado um rei generoso, um rei competente, e como espírito mostrou-se quem era. São Luís que nós conhecemos. Aquele que era o dirigente espiritual da sociedade parisiense. E ele foi um rei justo. Mas nós vamos encontrar outros reis que promoveram guerras, reis que promoveram a miséria. Nós encontramos ali, né, na Idade Moderna, ali antes da Revolução Francesa, nós vamos encontrar ali, né, o rei Luís XV, o rei Luís XVI, o Luís XIV, onde tinha ali toda aquela realeza, aquele bando de gente em volta, aproveitando ali enquanto o povo passava miséria. A mesma coisa acontece numa empresa. Eu sou empresário e eu utilizo toda aquela minha riqueza, toda aquela fartura para o meu benefício individual. Muitas vezes ele acaba sendo um missionário, que é aquela missão cega, o missionário cego. Ele é um empresário em que ele vive ali, mas de alguma forma, por exemplo, né, eu tenho uma grande admiração por ele, Antônio Hermílio de Moraes. É aquele empresário, uma pessoa que se mostra muito simples, mas ao mesmo tempo que tem uma grande responsabilidade pela empresa que ele criou. E essa empresa contribui de alguma forma para a sociedade, contribui para que aquelas famílias se sustentem, e assim nós vamos encontrar outros tantos. Ele pode, como nós vimos ali, não ter consciência da sua missão como espírito reencarnado, mas o trabalho que ele realiza e a forma como ele realiza faz com que todos aqueles que se aproximem sejam beneficiados. É claro que nós vamos encontrar ali as imperfeições, ele não é um espírito perfeito, tão pouco a sua empresa é também uma empresa perfeita. Mas dentro do seu papel na sociedade, nós não podemos negar da grande contribuição que ele trouxe. Então aí que nós vamos perceber, dentro desse trecho que nós lemos, em termos de riqueza e pobreza, você anda pela rua e você encontra pessoas em condição de vulnerabilidade, pessoas que usam drogas, pessoas que te assaltam, pessoas que muitas vezes brigam com o outro por causa de um pedaço de lixo, porque é a condição em que ele se encontra. Você vai em situações, em lixões, que são situações tão degradantes para o indivíduo, para um ser humano, e você vê pessoas se agredindo fisicamente por um pedaço de qualquer coisa que você encontra no monte de lixo. Então você vê que não é a pobreza ou a riqueza, e na verdade essa pobreza e riqueza nós podemos entender como sendo na verdade a pobreza moral ou a riqueza moral. Muitas vezes você é pobre fisicamente, mas rico moralmente. Outras vezes você é rico materialmente e pobre moralmente. E todos nós falamos dos extremos, mas nós estamos vivendo a nossa vidinha aqui, né, do nosso dia a dia, né, trabalhando pelo pão de cada dia, cuidando da nossa vida, fazendo as coisas. Significa que nós teremos garantia de que nós estaremos numa boa condição no mundo espiritual? Tudo vai depender não do que nós fazemos, mais uma vez, mas da forma como nós fazemos. Então por isso que é muito mais fácil, como é colocado para nós aqui, né, um camelo passar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui requer, claro, muitas interpretações, mas a gente vai lembrar então, né, que exatamente essa riqueza e pobreza, ela diz respeito muito mais às questões morais. Aquele que é rico moralmente, certamente vai ter o seu espaço no plano espiritual e vai ter ali todo, né, vai colher todos os frutos do seu trabalho. E aquele que traz uma pobreza moral vai ser aquele espírito que vai ter que vivenciar experiências dolorosas para despertar a sua consciência. Esses são os desafios que nós vamos encontrar, né, nessa nossa experiência junto ao plano espiritual. Então, meus amigos, e fechando por aqui, nós temos aqui o terceiro item ainda, de prova e expiação. A gente vai deixar para o nosso próximo encontro, já estourou aqui o nosso horário, então a gente vai ler com calma, né? O Chico colocou aqui algumas questões interessantes, né, para o nosso entendimento, mas a pergunta que foi feita é: por que existem pessoas aleijadas, outras miseráveis e outras ricas? Deus quer essas diferenças? Vai ser praticamente aqui uma continuidade do que nós falamos agora. Essa pergunta aqui ela não leva em consideração a história de cada indivíduo, não leva em consideração as necessidades de cada indivíduo, a sua programação reencarnatória, as suas propostas evolutivas. Olha simplesmente a aparência. O indivíduo passa por essa ou por aquela condição
e a gente se pergunta onde está Deus que permite que tal situação aconteça. E aí então vem aquela questão que você colocou antes, né?